Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Acompanhe comigo no verso 16 e os próximos versículos. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecidos, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes de Jesus, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um deles. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe, a sua acusação, escrito: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Até aqui. Eu queria que você prestasse atenção em um versículo que nós lemos, o verso 21. Esse texto nos fala sobre um homem chamado Simão. Simão de um lugar, Simão de uma localização, Simão de Cirineu, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Amados irmãos, a Bíblia não menciona praticamente nada sobre este homem, chamado Simão Cirineu. Pouca coisa nós sabemos sobre ele. E eu fico pensando, um único versículo que foi deixado escrito, claro que com a ordem do Senhor, um único verso visto por Marcos, e aqui é deixado para nós. Ele não está solto na Bíblia, ele não está perdido na Bíblia, esse verso, mas ele conta uma história profunda. Ele nos ensina uma tremenda lição nessa noite. Embora não saibamos muita coisa sobre ele, sobre Simão, talvez Lucas arrisca mencionar alguma coisa sobre ele em Atos, fala um pouco dos seus filhos, da sua esposa, mas nada mais do que isso. Tudo que sabemos é que esse homem, no dia em que Jesus havia sido preso,
no dia que Jesus havia sido levado para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, no dia em que Jesus, sem dar um som, para que se cumprisse a profecia de Isaías, que ele foi levado ao madeiro como um cordeiro, uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não esperneou, ele não brigou com aqueles que lhe prendiam, porque ele sabia a sua missão, ele sabia muito bem o seu chamado, ele sabia o que é que Deus havia determinado para ele, ele sabia o que Deus pensava a seu respeito, ao meu respeito. Jesus sabia que ele tinha que cumprir a sua missão. Ora, nós precisamos entender esse momento tão importante da história. A Bíblia nos conta pelos fatos, pelas circunstâncias, pelos dias que estavam acontecendo aquela prisão de Jesus, que era a Páscoa. Estavam comemorando a Páscoa. E, segundo alguns historiadores, Simão, ele estava na cidade de Jerusalém, embora ele não fosse dali, ele fosse de Cirene, norte da África, mas ele estava ali também para participar dos festejos, das cerimônias que aconteciam anualmente no templo, ou seja, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa posterior, a festa de Pentecostes. E nessa ocasião, os homens judeus, eles se vestiam, nesta ocasião, se vestiam de linho fino, branco, para participar do sacrifício do Cordeiro Pascual. Era o ritual deles, religioso. Eles não estavam entendendo que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que estava indo ao matadouro, estava indo para ser sacrificado naquele altar, para morrer por nós, para nos salvar, para nos purificar. E esses homens religiosos da época de Jesus, eles estavam ali fazendo aquela festa, se preparando desta maneira. E havia, nessa ocasião, um ritual onde esses religiosos, eles imolavam um animal, um cordeiro, e eles pegavam o sangue daquele animal e eles aspergiam aquele sangue sobre todos aqueles que estavam ali naquele lugar. Por isso não podia estar presente naquele lugar quem não estivesse vestido adequadamente, com uma veste branca. Agora, preste atenção em alguns detalhes. A Bíblia nos fala no verso 21 que constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Rufo, o pai de Alexandre, porque ali passava, esse homem estava de passagem, esse homem estava vindo do campo, ele estava vindo do seu trabalho, muito embora ele até estivesse ali, embora não fosse a cidade dele, mas ele até poderia estar ali, a Bíblia não fala isso, é uma suposição, ele pudesse estar ali fazendo uma espécie de um trabalho freelance, um bico de fim de semana. E aquele homem está ali passando e começa a ver aquela movimentação, ele não sabe o que está acontecendo ali. E os guardas, os soldados romanos, a Bíblia diz que chegam nele. Agora eu fico pensando, poderiam ter escolhido qualquer um, sim ou não? Mas escolheram ele. E aqui eu vejo que o Senhor, que o nosso Deus fez questão de que fosse esse homem, que mais tarde sua família seriam ajudadores dos apóstolos na igreja primitiva. Sua mãe, ou melhor, a sua esposa, a mãe dos seus filhos, coube a Deus separar no meio de uma multidão de espectadores esse homem
que estava passando por ali, e na minha Bíblia diz que eles constrangeram. Esta palavra constranger, ela é uma palavra que vem do grego, ela é uma palavra muito forte, não é um simples assim, ei, será que você pode vir aqui um pouquinho? Porque eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você ajude esse homem a levar a cruz dele, porque ele está muito cansado. Ele já vem sofrendo já de horas. Ele não está conseguindo segurar o peso dessa cruz. Não, não foi assim. Esta palavra, o significado dela é muito mais profundo do que isso. Esta palavra significa que eles foram à força. Ele não teve escolha ali naquele momento. Você mesmo que está aí, venha cá, ajude ele a levar esta cruz. Eu quero que você por alguns segundos tente se colocar no lugar de Simão. Você é um estrangeiro, embora do povo, mas estrangeiro, não é daquela cidade, está acontecendo ali um movimento, você não sabe o que está acontecendo, você foi ali para os festejos anuais, religiosos, você estava ali trabalhando, e agora você, talvez Simão estivesse se dirigindo ao lugar onde ele estava ficando naquele dia para trocar de roupa, para se preparar, para pegar a sua veste branca, para ir àquele lugar aonde ele esperava que uma gota daquele sangue, daquele animal, pudesse ser lançado sobre as suas vestes. E aí há um significado, porque para eles o significado deste sangue aspergido significava que aquela pessoa ela estava sendo perdoada, remida dos seus pecados. Aquele homem, ele simplesmente é pego de surpresa. E eu fico pensando que às vezes Deus nos pega de surpresa. Deus nos chama a atenção de surpresa. Ele pega a gente quando a gente menos espera, porque Ele tem um propósito. Muitas vezes na nossa caminhada nós paramos para refletir e nós começamos a nos fazer algumas perguntas, algumas interrogações. Talvez possa ter sido isso que passou pelo pensamento de Simão, eu não sei, mas talvez ele pensou, como é que eu estou diante de Deus nessa hora? Como está a minha vida? O que é que eu tenho produzido para Deus? Aqueles soldados pegam ele, constrangem ele, trazem ele e ele vai pegar a cruz. Eu não sei, a Bíblia não declara como foi isso. Não sabemos se ele pegou a cruz sozinho, tirou Jesus de cena. Não sabemos se ele pegou a cruz numa ponta e deixou Jesus na outra ponta. Mas uma coisa eu sei. Ele estava pegando uma cruz completamente ensanguentada. Ele estava pegando uma cruz que havia nela o sangue daquele que por horas atrás havia passado por um momento terrível de flagelo, aonde ele foi espancado, aonde ele foi machucado, ferido, dilacerado. Ele estava agora completamente enfermo, cheio de dores, carregando aquela pesada cruz para levar até o Monte Caveira, até o Calvário. E aquele homem que esperava e estava preocupado, possivelmente, a Bíblia não diz isso, é eu que estou fazendo imaginando isso no texto. Aquele homem talvez preocupado porque ele tinha que ir para aquele ritual dele, ele estava ali para isso. Ele precisava de um sangue, de uma gota do sangue, e agora é como se alguém estragasse o negócio dele, estragasse os planos dele. Ele não ia poder estar ali mais. Primeiro, porque agora ele estava completamente sujo, ele não poderia entrar daquele jeito diante dos religiosos. Ele estava sujo de sangue. Ele estava sujo do sangue de um homem. Aquele homem estava
tão perto, tão debaixo da libertação dele, estava tão presente no cenário que Deus havia preparado para mudar a história dele, que ele talvez não conseguiu perceber que o sangue que estava ali, sujando a sua roupa, grudando no seu corpo, talvez passando no seu rosto, ele tocando com as suas mãos aquele sangue, aquela cruz devia estar toda cheia de sangue. E aí você, com a sua memória, sua mente tente imaginar como foi isso. A Bíblia não nos fala, mas eu imagino, irmãos, que essa caminhada foi longa. Não foi uma caminhada curtinha, aonde ele pegou a cruz, um pouquinho só, e desistiu. Não, ele foi até o Calvário, ajudando Jesus. Agora tente imaginar, à sua volta as pessoas zombando, rindo, cuspindo em Jesus, tirando sarro deles. Ei, não é o rei dos judeus? Resolve isso, duvido. Você não tem poder? Sai dessa agora. Eu imagino Jesus silencioso, olhando para aquele Simão Cirineu, que ele já sabia que aqueles guardas o constrangeriam, escolheriam ele. E talvez os olhos de Jesus, como em todo o Novo Testamento nós vemos, todas as vezes que os olhos de Jesus fitavam uma pessoa, nunca foram olhos condenatórios, de condenação, mas sempre um olhar de amor, um olhar de perdão, um olhar de uma nova oportunidade, um olhar dizendo: filho, eu amo você, eu quero te dar uma nova oportunidade que você não conhece. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu imagino Jesus olhando para ele sem palavras, agonizando por causa das dores, por causa ali dos cortes. Talvez o seu corpo estava latejando aquelas feridas, já sem força, e aquele homem encostado naquele sangue, olha e vê Jesus olhando para ele. Talvez naquele momento esse homem caiu em si. O amor, os olhos de Jesus, o silêncio de Jesus, a presença do Rei dos Reis ali, derramando o sangue precioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, estava ali. Aquele homem estava banhado no sangue do Cordeiro. Naquele momento talvez ele tenha entendido o plano, o propósito de Deus para a vida dele naquele momento. Eu quero que você pense nisso nesta noite, nesta experiência de Simão. Será que eu hoje, diante de Deus, eu estou no lugar certo? Porque aquele homem, quando foi chamado pelos guardas, talvez ele deve ter pensado assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque eu tinha tantos outros, mas porque eu fui escolhido. Eu imagino que Simão possa ter pensado assim, porque ele estava passando por ali, vindo do campo, e de repente ele olha aquela movimentação, aquele tumulto, e ele vê um homem carregando uma cruz, e os soldados chicoteando aquele homem, e ele, sem saber, para também curioso, para ver o que estava acontecendo, e de repente os soldados dizem: você, venha cá. Imagine o medo, imagine o temor. Por que eu? Porque eu? E muitas vezes nós ficamos cheios de perguntas diante de Deus: por que eu, Senhor? Por que o Senhor tem me escolhido? Por que o Senhor tem me levantado? Por que o Senhor tem colocado esta responsabilidade sobre a minha vida? Por que o Senhor colocou eu nesta igreja? Por que eu faço parte desta célula ou daquela célula? Por quê? São perguntas. Eu penso, irmãos, que a vida e a história desse homem chamado Simão Cirineu tem muito para nos ensinar nessa noite.
Eu penso que no meio dessas dúvidas, dessas perguntas, quando ele está ali se aproximando de Jerusalém, e ele se encontra naquele cenário, aonde ele é constrangido, provavelmente ocorreu um gemido na sua alma. Por que eu? Talvez você nessa noite possa refletir nesta pergunta, que talvez você tantas vezes já tenha feito para Deus. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Sabe, amados irmãos, querida igreja, às vezes questionarmos o agir de Deus, muitas vezes nós questionamos o lugar onde o Senhor tem nos fincado, tem nos plantado. Muitas vezes nós questionamos a Deus: por que, Senhor, estes líderes? Por que, Senhor, esses pastores? Nós não entendemos o jeito do Senhor trabalhar na nossa vida. Eu quero te lembrar nessa noite que Deus conhece você muito bem. Ele consegue olhar para você no meio da multidão e escolher você. Ele consegue olhar para você e dizer: é você que eu escolhi, é você que eu quero levantar, é você que eu quero usar, é você que será o meu enviado, a minha enviada. Você foi escolhido por Deus para estar nesta noite aqui neste lugar. Você foi escolhido por Deus para estar lá na empresa onde você trabalha. Você foi escolhido para estar no seio da sua família onde você vive. Deus escolheu você, Deus levantou você. Deus te levantou para ser desta igreja, para estar nesta igreja, você que é desta igreja. Foi aqui que o Senhor te trouxe. Deus te levantou para estar aqui neste bairro. Talvez você esteja pensando: Senhor, tem tantos bairros bonitos nesta cidade, ou ao meu ver mais bonitos do que esse. Por que, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, para morar aqui, para viver aqui? Por que? Tantos porquês. Por que nesta cidade, Senhor? Indaiatuba é tão mais bonito, ao meu ver. Salto é tão melhor, Sorocaba é tão melhor, Alumínio, Mairinque. Por que Itu, Senhor? São Paulo é tão melhor, Piraju é tão melhor, Tejupá nem se fale. Por que Itu? Tantas perguntas que nós fazemos. Pare de reclamar diante de Deus. Pare de reclamar deste lugar. Pare. Deus não está atrás. Deus não conta com pessoas incrédulas. Deus não conta com pessoas sem compromisso. Deus não conta com pessoas murmuradoras. Deus quer aqueles que são fiéis. Deus quer aqueles que reconhecem a sua condição, se arrependem dos seus pecados e dizem: Senhor, se foi aqui que o Senhor me trouxe, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Simão Cirineu teve a oportunidade naquele dia, na história da sua vida, de fazer a diferença naquele lugar. E ele entrou para a história, irmãos. Podemos não saber muita coisa sobre ele, mas nós sabemos que teve um homem que ajudou a segurar a cruz de Jesus. Nós sabemos que teve um homem na Bíblia que um dia, quando estiver, se isso já não tem acontecido ainda, estiver na presença do Senhor, eu tenho certeza que o olhar de Jesus para ele será aquele mesmo olhar daquele dia, dizendo: eu me lembro de você.
Eu me lembro de você. Eu lembro que você naquele dia, mesmo constrangido pelos guardas, mesmo contra os rituais da religião, da sua religião da época, você abraçou aquela cruz pesada, banhada pelo meu sangue, e você cumpriu ali o seu chamado em silêncio. Simão poderia ter questionado, eu imagino. Ele poderia ter falado para os guardas: não, mas eu não moro aqui, eu sou de Cirene, eu não sou daqui desta região, não sou desta cidade, por favor escolha outra pessoa. Assim como muitas vezes, talvez você mesmo já tenha falado para Deus: não, Senhor, eu não, por favor escolha outro, tem outro tão mais capacitado do que eu. Ei, você está me ouvindo nesta noite? Deus está falando com você. Talvez você muitas vezes já passou a responsabilidade que Deus colocou para você, para a vida de outra pessoa, terceirizou para outro. Hoje é o dia de você se arrepender diante do Senhor. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu estou ouvindo o teu chamado, eu sei que o Senhor tem um ministério para a minha vida, eu sei que o Senhor tem me plantado aqui, eu sei que o Senhor conta comigo para que eu faça a diferença. Conta comigo, eis-me aqui, pode enviar-me, porque eu irei para pregar o teu evangelho. Hoje o Senhor está te chamando. Dá um servicinho um pouco mais tranquilo para mim, Senhor. Dá algo menos pesado, mais light. Não foi isso que Simão fez. Você sabe o que era a crucificação naqueles dias? Você sabe o que era carregar uma cruz sobre os seus ombros, atravessando uma cidade? Quando um malfeitor passava por esta situação, era algo humilhante. Carregar a cruz, atravessar a cidade com a cruz sobre os ombros, era algo vergonhoso demais. Era muito pesado, uma pessoa onde toda a cidade estava olhando ele carregar aquela cruz. Agora aquele homem, ele vai ali e ajuda Jesus. Ele está ali junto com ele, sofrendo aquele momento, não como Jesus sofreu por nós, mas dividindo um pouquinho daquela vergonha, daquela humilhação. Talvez dentro dele uma guerra, dizendo: eu queria tanto sair daqui. Mas Deus contava com ele naquele momento, assim como Deus conta com você nesta noite, assim como Deus conta ainda com você nos próximos meses da sua vida, nos próximos anos de vida que você tem, até que Jesus volte. Assim como Jesus espera que você haja como esse homem. Por isso eu quero encerrar nessa noite dizendo a você: não retroceda. Não saia da posição que o Senhor te colocou, não saia do lugar aonde o Senhor te plantou. Se aquele lugar está temporariamente desconfortável, espera no Senhor, porque Ele vai cumprir o seu trabalho na sua vida e vai te dar a vitória. Não desanime, não desista, permaneça firme. E hoje ouça a voz do Senhor, e a escolha hoje está sobre você que precisa escolher dizer: sim, Senhor, pode contar comigo. Aonde o Senhor me quer levar? Para que eu abra uma célula, para que eu seja um líder de multidões, conta comigo, Senhor. Para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados, para visitar os enfermos, conta comigo, Senhor. Para pregar o teu evangelho, para anunciar a tua palavra, conta comigo, Senhor. Para ser fiel, para colaborar com a tua obra, para colaborar com o teu trabalho, conta comigo, Senhor. É tempo de nós nos despertarmos. Amém?